Olá, bom dia, tudo bem? Como vamos? Dia 12 de janeiro, esse é o Morning Call da EQI. Vamos lá? Deixa uma cor esquisita na minha imagem, mas vamos embora. Vamos fazer assim. O importante é a gente falar. Bom, a gente foi mais um dia positivo, tanto lá fora quanto aqui. Lá fora, a expectativa é de que da inflação, que sai hoje, a inflação de CPI lá nos Estados Unidos, sai hoje, deve mostrar novamente aí uma queda da inflação, que abriria espaço para, eventualmente, o Fed continuar diminuindo aí o ritmo de altas de juros que ele vai fazer. E, eventualmente, parar antes, enfim, daí o seu limite para o seu otimismo. Mas, de qualquer maneira, a gente deve ter isso hoje, daqui a pouquinho, às 10h30, a inflação saindo e ter animado lá o mercado. Aqui no Brasil, além do suporte do mercado externo, a gente tem a expectativa de algumas medidas fiscais que vão ancorar aí um pouco e diminuir o déficit fiscal que a gente tem projetado para 2023. Então, o mercado tem ficado mais animado, o Bovespa passou de 112 mil pontos com folga. Aí a gente vê, mesmo os juros estão caindo, o dólar está bem fraquinho, o mercado está otimista. E a gente vê aqui que, inclusive, as commodities internacionais também têm subido, o que sempre é bom, principalmente para as empresas listadas aqui no Brasil. Vamos lá, a inflação na China saiu ontem de noite, na verdade, nessa madrugada. A inflação ao consumidor, conforme esperado, se expandiu, e a inflação ao produtor também diminuiu a deflação que a gente estava observando, mas não tanto quanto esperado. De qualquer maneira, parece estar caminhando na direção correta. A inflação dos Estados Unidos sai daqui a pouco, às 10h30, como eu falei. A expectativa é que o núcleo continue mostrando um bom comportamento, números próximos de novembro. Já a inflação cheia, né, a inflação sem a limpeza dos itens voláteis, pode mostrar zero até uma certa deflação, porque a gasolina tem caído muito fortemente lá, caiu forte em dezembro. O núcleo vai continuar uma queda lenta, a gente está vendo aqui a expectativa que o núcleo feche o ano com 5,70, enquanto a inflação cheia, o consumidor fecha em 6,5. Ainda tem espaço aí para continuar a cair. E o Fed está de olho nisso. De qualquer maneira, seriam boas, a expectativa é boa, seriam boas notícias aí. Vamos ver. Aqui no Brasil, a gente teve ontem dados de venda varejo, a gente falou, né, veio abaixo do esperado, 0,6 de queda, a expectativa é que fosse uma queda menor, 0,3, e revertendo aí a alta que a gente teve até outubro. Os dados aqui estão confirmando uma perda de dinamismo, enfim, os juros altos estão fazendo efeito, e pouco a pouco a gente vai vendo um desaquecimento no ritmo. O ano fecha, o PIB vai fechar o ano com um crescimento provavelmente em torno de 3%, mas no final do ano, na margem, a gente está vendo um crescimento menor. Tá? Daqui a pouco a gente tem os dados de serviços, que devem mostrar uma alta, e as medidas fiscais que podem ser anunciadas hoje. Não é o pacote inteiro, mas deve vir já alguma eliminação de redução de impostos, algumas coisas podem vir hoje. Tá? Finalmente, eu queria falar para vocês, enfim, Americanas, né, a empresa Americanas S.A. anunciou ontem de noite alguma coisa, enfim, praticamente inexplicável, quase que incompreensível. Inconsistências contábeis, quer dizer, erros na contabilização de 20 bilhões de reais em financiamento de compras, a maneira como eles fazem o financiamento de compras. Fundamentalmente, os financiamentos de compra, a empresa se financia com bancos, mas continua contabilizando isso como se fosse uma duplicata a pagar, um fornecedor a pagar no balanço. Não está claro ainda qual é o efeito efetivo de caixa dessas inconsistências, mas, de qualquer maneira, não é uma coisa trivial. O novo CEO, o novo presidente do Sérgio Rial, que é uma pessoa com uma enorme reputação e que causou uma grande apreciação da ação quando foi anunciado, renunciou após 11 dias só. E foi substituído por uma pessoa interna da companhia, um veterano da empresa, para tocar essa limpeza, digamos assim.
E eu queria falar aqui dos impactos diretos e indiretos. Claramente, enfim, não resta nenhuma dúvida, a ação americana vai ser muito impactada. Então, potencialmente, a gente está falando de um negócio que é um risco existencial para a companhia, no limite. Se isso não ficar muito claro o que e como aconteceu, a empresa pode rapidamente perder a confiança e deixar de existir. Então, as ações, é difícil imaginar até qual é o preço das ações. A mesma coisa para a dívida emitida por Americanas, debêntures, esse tipo de coisa. Então, outra coisa outro setor que vai sofrer é o setor de bancos. Difícil imaginar um banco que não vai ter alguma exposição a Americanas, direta ou indireta, enfim, o setor de bancos deve sofrer também com essa incerteza. O setor de varejo, de maneira geral, as operações de financiamento de estoque vão ficar muito em dúvida, o mercado vai pedir muita explicação adicional sobre isso, então a gente deve ver isso com bastante dúvida. As empresas varejistas mais alavancadas são as mais expostas. Tá? Fundos de ações, fundos multimercados, fundo de renda fixa, com posições em ações ou renda fixa emitidas pelas Americanas, logicamente também sofrem, né? Pode ser em alguns casos bastante importante, e eventualmente fundos imobiliários e shoppings em que a Americanas era inquilina ou locatário. Mas, enfim, aqui é uma exposição que tende a ser menor, com poucas exceções, e acho que um ou dois FIIs que têm uma exposição mais relevante. Americanas não era tão relevante assim, mas a gente menciona também. Tá bom? Bom, enfim, vamos lá, vai ser um dia interessante, como dizem os chineses. Tá bom? Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Um grande abraço a todos. Voltamos amanhã. Até mais.